Queridos amigos, queridos irmãos, que Deus nos abençoe a todos e nos faça instrumento da Tua paz. É uma alegria imensa podermos juntos sintonizar neste momento com Deus, nosso Criador, com Jesus, nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, e buscar compreender os Teus ensinos em espírito e em verdade. Diz Fernando Miramês de Olivídio: a imposição é filha do desespero, mas o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Joana de Ângeles, lembrando da proposta essencial do Espiritismo na obra Dimensões da Verdade, afirma: o Espiritismo trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, convidando o homem a hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Assim sendo, é imperiosa a tarefa de estudá-lo, buscando conhecer as nascentes da vida, a jornada do princípio espiritual, para, modificado cada dia, apresentarmos o índice de melhoria moral e espiritual a cada hora. O que é o Espírito? O que somos nós? Se disséssemos a uma semente de laranja que nela existe a própria laranjeira, talvez ela duvidasse, ela não acreditasse. Mas se disséssemos a ela e encorajando-a para que torne-se a própria laranjeira, é necessário antes morrer. E além disso, só cresce quem assume responsabilidades. E é necessário ainda trazer os menores do que tu, para que caminhe contigo nesta nova construção. Ela, aceitando, recebe com carinho os nutrientes da terra, estes, por sua vez, os nutrientes da água, com a colaboração da estrutura do ar, que por sua vez recebe a estrutura da luz. Essa que se originou do princípio vital, que teve a sua origem no fluido cósmico universal, que graças à união dos princípios inteligentes do universo, a quem chamamos do Espírito no singular, conforme a questão 23 do Livro dos Espíritos, que teve, segundo Joana de Ângeles, Viana de Carvalho, Fernando Miramês de Olivídio, Pietro Baldi e vários outros, a sua origem no psiquismo divino, na matéria, conforme a questão de número 22. Nós sabemos que esta energia primária passa pela mente dos homens e muitos desconhecem essa realidade. Joana de Ângeles, afirmando na obra O Despertar do Espírito, afirma com todos os detalhes a individualidade eterna que somos, a árvore, o pé de laranjeira que começou por uma simples semente, o espírito imortal, manifesta-se através de um eu superior. Este, por sua vez, constrói a estrutura que nós conhecemos como eu pessoal, a área do ego em nós, um ponto de autoconsciência pura. E este, por sua vez, tendo como auxiliar uma parte da própria individualidade a quem nós chamamos de mente, onde, com este laboratório divino, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos, construímos o nosso corpo perispiritual na velocidade de um relâmpago, como lá está. E por sua vez, este materializa o corpo físico a partir dos elementos, conforme a questão de número 70, que já participaram da formação de outros corpos. E segundo a questão 1011, em algumas traduções, e 1010A em outras, os nossos corpos é feito de todos os elementos da escala periódica, ou da maioria deles, mas muitos já participaram na formação de novos seres, e principalmente o alimento que ora comemos pode ter moléculas de um ser que conhecemos, e o nosso corpo, molécula dos homens primitivos de onde começamos. Assim sendo, é imperiosa a tarefa de compreender que somos, conforme a Gênese, nas palavras do Espírito Galileu, pelo médium Camille Flammarion, obra esta, fruto da intuição do nobre codificador da doutrina,
Somos um Deus e o princípio dirigido é o corpo. Mas os músculos, os nervos, as articulações são outras tantas individualidades dentro deste corpo. E sendo assim, o espírito tem a obrigação de saber cada movimento das menores consciências que está inserida neste corpo. Desde o movimento simples de uma molécula, de um átomo, de uma célula, de um órgão, ele deveria saber a sua origem, a sua natureza e a sua destinação. Porque é exatamente esta a proposta do Espiritismo: iluminar e libertar consciências. E na codificação espírita, o Livro dos Espíritos, porque as demais obras são decodificadoras, narra na sua primeira parte, falando da nossa origem, na segunda parte, da nossa natureza, na terceira parte, do nosso destino, na quarta parte, bênçãos e consolações para aqueles que bem compreendeu a sua origem, a sua natureza e a sua destinação e aplicou estes conteúdos. Sabemos também que a doutrina espírita, em homenagem também aos irmãos, aos artistas que passaram anteriormente, é arte, mas uma arte que busca filosofia, que estuda ciência e que manifesta a força da beleza eterna em nós, a vivência, a parte religiosa. Queridos amigos, queridos irmãos, é necessário compreender que somos um universo em miniatura e a mesma lei que rege o macro, rege o micro também. Pensem por alguns instantes: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Se desejarmos compreender estas diretrizes da nossa origem, comecem a estudar o Livro dos Médiuns, a Gênese, a obra Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque em a Gênese vamos encontrar maiores detalhes da nossa origem. No Livro dos Médiuns, da nossa natureza. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa destinação. Na obra Céu e Inferno, as bênçãos e consolações para quem aplicou bem ou mal os teus conhecimentos. Queremos nos curar fisicamente falando e desconhecemos a natureza do próprio corpo. Sabemos após o estudo dessas obras e as demais que seguem a sua sequência, que o reino mineral se transforma no vegetal trabalhando para ele. Este transforma-se em consciência instintiva no reino animal, trabalhando para o mesmo. Ambos, ou os três, trabalhando para o ser humano, transforma-se a partir das consciências elementais que transitam segundo Ramatiz, segundo Miramês, segundo o próprio codificador na obra A Gênese, e no Livro dos Espíritos também, em várias questões, participando conosco do governo dos nossos órgãos, dos nossos corpos. Porque senão como ficaria a questão 455 do Livro dos Espíritos, onde narra, num diálogo, esclarecendo-nos a respeito do sonambulismo, o ser desdobrado do corpo olhando para o mesmo e noutra direção olhando para um outro ser. E ele, sem saber que fala de si mesmo, transmite as ordens do ser corporal para o ser espiritual, ora falando do ser espiritual para o ser corporal. Quando compreendemos essa realidade e nos situamos com um ser não apenas dual, muito menos trino, mas um ser múltiplo e ao mesmo tempo um ser uno. Porque se a consciência é este ser uno, e se compreendemos que a mente é uma extensão da individualidade eterna, e através dela, segundo Joana de Ângeles, na obra Momentos de Saúde, flui o psiquismo divino. Então ele flui através de nossas mentes. O mecanismo que vai dar origem aos nossos pensamentos. E nós sabemos que os sentimentos de hoje já foi pensamento no ontem.
e após transitar pela intimidade de nossas mentes a partir de uma proposta de mudança moral, espiritual ou mesmo física, perispirítica, esta energia toma corpo em nossas mentes, segundo André Luiz na obra Sinal Verde e outras, e se torna um ser, com memória, com sentimentos, com vontade própria, e deseja crescer em nós. E conforme narra o nosso irmão Gúbio na obra Libertação a André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, e as demais obras citadas de André Luiz, Sinal Verde, também por Francisco Cândido Xavier, ele disse que a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda, que está em torno, e afirma e destaca: esta matéria é sempre formada por seres inferiores inumeráveis nos quadros do universo sem fim. E esses seres inferiores, chamados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, chamados também de consciências instintivas na Gênese, são os elementais na visão de Ramatiz, de Miramês e vários outros autores. Do contrário, por que Emmanuel, na obra Pão Nosso, através de Francisco Cândido Xavier, falaria da necessidade de pregarmos o reino divino aos nossos órgãos, que são vivos e educáveis? E se compreendemos na linguagem de Pietro Baldi, onde Emmanuel faz o prefácio da obra, afirmando que da nossa parte subconsciente destaca-se pequenas almas para governar os nossos órgãos. E estes companheiros que passam, segundo o codificador em O Livro dos Espíritos, na questão 455 já citada, passam informações do meio através dos seus mecanismos sensoriais ao espírito imortal que somos. É urgente o diálogo com estes níveis conscienciais, pregando o reino divino aos nossos órgãos, aos nossos corpos, às nossas células, a partir do diálogo também com os alimentos que comemos e neles inseridos células, consciências de todos os reinos, inclusive do reino humano. Peço a cada um de vocês que pensem a respeito. Se deseja a saúde do corpo, não desperdice a alimentação, vise o aproveitamento total. Agradeça a Deus por todo o alimento que chegarem até vocês, que chegarem até nós, porque o melhor alimento que existe é aquele que podemos adquirir pelo suor do nosso trabalho. E segundo o Livro dos Médiuns, no item 130 e 131, e ainda podemos achar no item 128, que com a mente construímos todos os elementos que desejarmos, inclusive alimentos e até venenos, se for o caso. Mas é necessário pensar conforme está em A Gênese, agindo no fluido cósmico universal conforme está na obra Céu e Inferno, materializando esta energia consoladora para nós e para os nossos irmãos conforme está na obra Céu e Inferno, e auxiliando-nos em espírito e verdade a cada passo de nossas vidas. Que Deus nos abençoe neste momento divino, onde perante as consciências que nos conduzem em plano mais experiente, possamos por nossa vez dar uma atenção maior às consciências que nós conduzimos por nossa vez. Que o Cristo de Deus, como mestre de todos nós, como modelo, guia e esperança de todos nós, conforme ouvimos com o mestre, amigo e companheiro Adão Nonato, possa compreender a nossa pequenez. Seria muita infantilidade de minha parte, porque ele já compreende, que nós possamos por nossa vez desejar compreendê-lo na sua plenitude seria mais correto. E se somos parte deste ser que afirmou: eu sou a árvore, vós sois os galhos, em nós também existe uma árvore, onde nós somos o próprio Cristo, o próprio Deus desse pequeno universo. Pensem a respeito dessas pequeninas e velhas novidades, porque são ensinamentos milenares. E a partir de agora, como autores do vosso destino,
a cada pensamento, a cada sentimento, a cada palavra, conforme afirma Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Elas expulsam de nossos veículos de manifestações ou atraem seres conscienciais para a sua harmonização, a depender do conteúdo que pensamos. E que Deus, na sua plenitude, que Jesus, que toda a espiritualidade amiga nos abençoe, nos proteja e nos mantenha sempre na sua paz, dando-nos todas as condições para que busquemos a nossa origem, a nossa natureza e construamos a cada segundo a nossa destinação. Muita paz a todos e muito obrigado.